Bom dia, gente. Dando continuidade aqui, a gente parou na questão F, lá da página 49, tá bom? E aqui a gente está trabalhando com a soma e o produto das raízes. Na questão F, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem crescente ou decrescente essa equação. Tá vendo que tá tudo embaralhado? Eu tenho 4x ao quadrado aqui, 12x aqui, menos 3 aqui. Mas a gente sabe que para estar na forma geral, esta equação tem que estar na ordem decrescente. Então tem que ficar menos 4x ao quadrado mais 12x menos 3 igual a zero. Pronto. Aí eu tenho a equação na forma geral, aonde o valor de A é menos 4, o valor de B é 12, o valor de C é menos 3. Lembrando que a soma das duas raízes é dada pela propriedade menos B sobre A. Então, se B vale 12, então vai ficar menos 12 sobre A, que é menos 4. 12 dividido por 4 é 3, menos com menos é mais. Questão G. Uma questão maior, olha. Ela não está na forma geral, mas a gente pode colocar na forma geral. Como, professor? Fazendo a propriedade distributiva, tá bom? Então vai ficar x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 é 3x, 2 vezes x é 2x, 2 vezes 3 é 6. Lembrando que eu faço jogo de sinal, ó, mais com menos com mais é menos com mais é menos, tá bom? Repete o 5. Faça a propriedade distributiva aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10, e repete o menos 4x elevado ao quadrado. Agora eu vou colocar tudo do lado direito da igualdade para igualar a zero e transformar numa equação geral. Então vai ficar x ao quadrado, esse cara está negativo, passa positivo, somando menos 3x menos 2x dá menos 5x. Esse 8 está positivo, passa negativo. Fazendo a operação aqui, menos 6x mais 5 dá menos 1. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Esse 10 está negativo, passa positivo, tá? Coloquei tudo igualado a zero. Aí o que vai acontecer? X mais 4x, 5x. Menos 5x menos 8x dá menos 13x. Menos 1 mais 10 dá mais 9, né? Então tá aqui a equação do segundo grau na forma geral, aonde o meu A é 5, o meu B é menos 13 e o meu C é 9. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Para descobrir a soma, eu faço x1 mais x2 é menos b sobre a. Então vai ficar menos da fórmula, menos 13 que é b sobre a que é 5, menos com menos dá mais. Então está aqui o resultado da soma das raízes. O produto das raízes é c sobre a. Então c é 9, a é 5, não tem como mudar mais nada aí, né? Não tem como simplificar, tá? Então essa foi a questão 24 e agora a gente vai para a questão 25. Questão 25 fala assim: seja a equação 2x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero, sendo x1 e x2 as raízes da equação dada, calcule a A, x1 mais x2, então ele quer a soma das raízes, B, x1 vezes x2, e C, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. A e B não tem dificuldade para fazer, né? Se ele quer a soma das raízes, tá aqui. Se ele quer a soma das raízes, é menos B sobre A. Primeiro eu identifico que é meu A, 2, meu B, menos 5, que é meu C, 8. Então, bora lá, vai ficar menos de menos 5 sobre 2, né? No lugar de B eu vou colocar menos 5. Menos com menos é mais, tá? É o resultado da soma. Resultado do produto, né? x1 vezes x2 é C sobre A. Se C vale 8 e A vale 2, 8 por 2 é 4. Bem, essa C não tem uma propriedade para a gente resolver ela pronta, mas eu posso mexer algebricamente com essas nossas frações. Se eu reparar, eu posso tirar o MMC, ó. Tá vendo? O MMC, tá? Vai ser o quê? x1 vezes x2, né? Aí o que vai acontecer? O MMC de x1 e x2 é a multiplicação de x1 vezes x2. Aí eu pego x1 vezes x2, que divide x1 é o quê? x2.
Ah, professor, não entendi nada. Faz a conta. x1 vezes x2, que divide x1, que não divide pelo de baixo, divide por x1, vai cortar esse com esse, vai sobrar quem? O x2. x2 que multiplica 1 é x2. Aí eu faço x1 vezes x2, agora de novo. x1 vezes x2, que divide x2, vai cortar x2 com x2, vai sobrar só quem? O x1, ó, né? Aí, beleza. x1 vezes 1 é x1. Tá vendo que eu tenho a soma aqui em cima agora? x1 mais x2? x2 mais x1. E aqui embaixo eu tenho x1 vezes x2. O x2 mais x1 eu já tenho ele aqui, ó. x1 mais x2, x2 mais x1, não importa a ordem. Vale 5 sobre 2. E aqui embaixo eu tenho x1 vezes x2, né? Também eu tenho o resultado que x1 vezes x2 é 4. Então eu faço 5 meio, né? 5 meio, 5 dividido por 2, sobre 4. Isso aqui é uma divisão de fração. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui embaixo tem 1, né? Então vai ficar 5 sobre 2, que multiplica 1 sobre 4. 5 vezes 1 é 5, 2 vezes 4 é 8. Então tá aqui a letra C, tá bom? Dessa questão. Questão 26. Sobre a equação 3x² menos 18 mais m igual a 0, sabe-se que uma das raízes é o dobro da outra, sendo assim, calcule o produto das raízes. Então, bora lá. Ele falou que uma das raízes, vamos pensar assim, se uma raiz é x1, a outra é o dobro, 2 vezes x2. Tá? Então, uma é o dobro da outra. Eu posso tirar daqui a soma. Por que eu não posso tirar o produto? Porque se eu for observar, eu tenho um valor de A, eu tenho um valor de B, e o valor de C eu tenho aqui o valor de M, né? Que é uma variável. Mas como eu tenho 18 e 3, que é B e A, eu posso descobrir a soma. Por quê? Porque a soma das raízes é menos B sobre A. Né? Então, no lugar de B, eu coloco menos 18 sobre 3. Menos com menos dá mais. 18 dividido para 3 vai dar 6. Certo? Como eu tenho duas equações, a primeira e a segunda, e todas elas têm x1 e x2, x1 e x2, e que a gente está falando da mesma equação, eu posso fazer um sistema. Então, aonde tiver x1, eu vou substituir por 2x2, né? Porque está aqui, ó, x1 vale 2x2. Então, onde tiver x1, eu vou colocar 2x2. Somando esses caras vai dar 3x2 igual a 6. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. E aí, 6 dividido por 3 é 2. Então, eu tenho a minha primeira solução. Qual é a minha segunda solução? Eu sei que x1 é 2x2. E x2 eu acabei de descobrir que vale 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Mas como ele quer o produto das raízes, x1 vezes x2 é o quê? 2 vezes 4, que x1 vale 2, x2 vale 4. E a multiplicação vai dar 8. Tá bom? Questão 27. Vamos ver o que ele quer na 27. Calcule o valor de m na equação 2x² menos 5x mais 3m menos 2 igual a 0 para que o produto das raízes seja igual a 2/5. Então ele já falou no comando da questão produto das raízes. Então você sabe qual é a propriedade do produto das raízes. Você sabe que x1 vezes x2 é c sobre a. E ele falou que esse produto tem que ser igual a 2 sobre 5. Tá lá. O valor de C, bora lá, isso aqui é o valor de A, isso aqui é o valor de B, e isso aqui é o valor de C, identificando os coeficientes. Então, no lugar de C, eu vou colocar 3M menos 2, no lugar de A, eu coloco 2. Então, eu multiplico cruzado, 2 vezes 2 é 2 vezes 2, e o 5 que multiplica o 3x menos 2. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 5 é 10, esse 10 está positivo, negativo passa positivo, somando dá 14, depois esse 15 está multiplicando, vai passar dividindo 14, e eu tenho o valor de m, tá? Para esse produto das raízes ser igual a 2/5, o m tem que ser igual a 14 sobre 15, tá? E a última questão desse assunto.
Tá aqui. Para quais valores de P a equação menos 3x² menos 5P menos 2x mais raiz de 2 terá uma raiz oposta? Então, gente, raiz oposta significa o seguinte. Se eu tiver aqui menos x, a oposta de menos x... Desculpa, se eu tiver x, a oposta de x é menos x. Então, por exemplo, o oposto de 2 seria menos 2, não é isso? O oposto de 3 é o quê? Menos 3. Então, o oposto da solução x' é a outra solução, que é menos x'. Então, se eu somar x' mais menos x', vai dar o quê? Zero. Porque se eu fizer aqui, ó, mais com menos, vai dar o quê? Menos. Então, x' menos x' dá zero. Eu sei que a soma x' mais menos x', a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o a eu tenho aqui que é o meu 3. O b é tudo isso aqui que dá na frente de x. E o c é o raiz de 2. Então, o que vai acontecer? No lugar de b, eu vou substituir por que ele vale. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, menos da fórmula, o valor de b. Quem é b? Menos 5p mais 2. Quando eu fizer jogo de sinal de menos com menos aqui, vai dar o quê? Mais. 2 vezes menos 3 é menos 6. Tá? Aí, por que deu zero, professor? Porque a gente já tinha descobrido aqui, ó, que x' mais menos x' vai dar o quê? Zero, né? Porque vai ficar um menos o outro. Então, esse 6 está dividindo, passa multiplicando. Depois, esse 6 vezes 0 é 0. Esse 2 está aqui subtraindo, passa somando. E esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Tá aí o valor de P. Meninos, eu vou gravar só esse vídeo, porque eu quero explicar o próximo assunto com vocês na segunda-feira, tá? Ao vivo, tá bom? Bom final de semana, obrigado por tudo, meninos. Um abraço.